Você é líder de gangue há pelo menos 10 ou 11 anos. Tenho numa gangue no Bronx, outra no Queens e outra no Brooklyn. Você está envolvido em crimes violentos como assaltos à mão armada e lutas de gangues. Eu era alguém com quem ninguém queria se aproximar ou mexer, e eu comecei a me ver como Deus. A primeira coisa que eu disse foi que eu nunca me tornaria muçulmano, que eu nunca tocaria na superfície da terra. Isso foi durante um ataque a um traficante de drogas. Estou preso. Não posso mais usar drogas, não posso mais beber, não há mais comemorações. Tudo isto parou. Comecei a duvidar e pensei a mim mesma que deve haver mais do que eu imaginava. Naquele momento, ele foi autorizado a orar. As orelhas são lindas. Eu queria ir onde ele estava, porque ele estava me chamando, e essa era a resposta que eu estava procurando. Estou à procura dela. A paz esteja contigo, irmão Abdul. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com você. Obrigado por aceitar nosso convite e você é bem-vindo a aceitar nossa entrevista. Estamos felizes que você esteja conosco. Gostaria de começar perguntando quem é Abdulaziz. Você pode falar um pouco sobre sua vida? Nasci em Brooklyn, Nova York. Fiquei lá até os 10 anos de idade e depois me mudei para o Bronx no início dos anos 80. Morei em um bairro predominantemente latino e negro. Não era tão ruim, mas havia gangues e coisas assim. Quando eu estava crescendo, minha vida era difícil. Eu era filho único, fui criada por minha avó e tia, e não havia outros filhos na família. Usei drogas e álcool e participei de crimes violentos, muitos assaltos à mão armada e guerras de gangues. O meu pai morreu quando eu tinha 3 semanas de idade e a minha mãe saiu de casa e me deixou com a minha avó. Então, em um ambiente em que eu cresci, eu tinha muitas perguntas que queria responder, mas não conseguia encontrá-las. Na época, não sei quem sou, não sei qual é o meu propósito na vida. Mesmo tenra idade, ele não se importava com a vida ou a morte, então ele morava na rua. Como muitos jovens na rua me aceitaram, fiquei imerso nesse caminho e comecei a vida de gangue daqui. Porque quando você não encontra amor e atenção em casa, você os procura lá fora. Mas não será a atenção certa que você precisa. Então eu adotei esse estilo de vida. Essa abordagem fez de mim a pessoa que eu queria ser. Eu gosto da vida de gangster. Sim, gostei. Durante muito tempo fui baleado, fui espancado. Quantas vezes fui esfaqueado? Quantas vezes fui espancado? Quantas vezes fui baleado? Atirei nas pessoas. Queria viver uma vida de hooligan, porque eu era jovem e sem orientação. Eu vaguei por esta estrada. Você conhece a rua? Você conhece a rua? Ela vai comê-lo vivo. Você poderia nos contar mais sobre aqueles dias? Em que eventos participou? Tudo o que faço é para que as pessoas tenham medo de mim, seja roubando traficantes de drogas, atirando em outros gangsters, ou brigando e criando brigas o tempo todo para provar que sou mais louco que os outros. Passei a maior parte do meu tempo a provar que sou alguém que não quer ser objeto, incluindo assaltos à mão armada, arrombações, roubos e atiramentos contra traficantes de drogas. Você foi baleado por eles e foi a uma festa? Há uma briga por causa do ódio a uma determinada gangue, uma queixa entre diferentes gangues e então as coisas escalam de troca de ódio e olhares de ódio para uma troca de tiros e brigas lá fora. Portanto, a vida dos gangsters no passado é diferente agora, na verdade é pior do que antes, mas não tão ruim quanto o que fizemos. Sabes, porque o que fizemos é completamente louco, porque não há muitos polícias, então se alguma coisa acontecer, não é. Demora pelo menos 1 ou 2 horas para a polícia responder a tais incidentes, especialmente aqueles que envolvem armas. Quanto mais crimes eu cometi, quanto mais as pessoas falam, veem e mencionam, mais eu me sinto forte, mais eu me emociono porque comecei a plantar medo. As pessoas começaram a me ver como uma ameaça. Eu me tornei uma pessoa com quem ninguém queria se aproximar ou mexer. Fui líder de gangue há 10 ou 11 anos e tenho muitos deles. Metamos muitos sarilhos. Foi a vida que eu gostava, porque era a única vida que eu conhecia naquela época, porque a religião não era importante na minha vida naquela época, porque eu não acreditava na religião que eles me ensinaram.
Fez a tua gangue no Bronx? Sim, eu tinha uma gangue no Bronx, uma gangue no Queens, outra gangue no Brooklyn, e eu tinha locais diferentes com pessoas diferentes, então eu estava no Brooklyn, Queens, Brooks e Manhattan. Morse, Filadélfia, Connecticut, estes lugares, os membros da minha gangue, todos eles estavam na reunião. Qual foi a pior coisa que você já fez e se arrepende muito? Precisamos do seu apoio. Somos uma organização de caridade que espalha o Islã em 10 línguas em todo o mundo. Com o seu apoio, você pode ajudar as pessoas a se converter ao Islã, parar com os tabus, dedicar-se à oração, usar o hijab, estudar, ler o Alcorão e outras coisas. Não se esqueça de compartilhar todas as suas boas ações e você será perdoado se Deus quiser. Não perca esta grande oportunidade. Qual é a pior coisa que você já fez que você se arrepende muito? Suponha que isso seja uma coisa, se eu não me convertisse ao Islã, seria uma coisa muito grande, como diz o Alcorão. Matar uma alma é como matar todos os seres humanos. Quando você salva uma alma, é como se você salvou todos os seres humanos. Então, antes de eu me converter ao Islã, eu participei da destruição da humanidade. Não me contento com dúvidas e questionamentos. Em vez disso, às vezes eu xingo meu Criador, que se Deus quiser, é o resultado da dor. O momento em que Satanás pode te machucar é o momento em que você está sofrendo e com raiva. Como está a sua vida de fé? Qual é a sua fé? Eu realmente não acredito em alguma coisa. Fui empurrado para o cristianismo, mas nunca me adaptei. Não consigo encontrar nenhuma lógica. A ideia de que eu tenho que orar a outra pessoa para interceder por mim junto do meu Criador, eu tenho que me recorrer a Jesus para que Deus possa me ouvir. Tenho de ir até Jesus primeiro. Parece inútil orar por alguém que esteve aqui. Ele é uma pessoa como nós. Ele morreu. Eu vi. É um pensamento contraditório. Por exemplo, se eu decidir comprar um carro de alguém, por que eu deveria ir até outra pessoa e falar sobre o carro? Eu poderia ir diretamente e falar com ele. Isso é o que eu estava procurando. Isso é o que me faltava. Então eu não acreditei como eu aprendi a crescer. E a contradição veio. Jesus é considerado o Filho de Deus. E depois dizer que Jesus é Deus. Você tem que escolher se Jesus é Deus ou o Filho de Deus. Há um problema aqui. Nada disso faz sentido, porque não é só sobre a ideia de que Jesus é o Filho de Deus, mas também sobre a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, há um Pai e um Filho. E agora você me diz que há uma alma aqui também. E a contradição começa. Então eu me revoltei muito contra a religião, chegando ao ponto de não acreditar na existência de um Criador de jeito nenhum. Comecei a me ver como Deus e o que Deus proibiu. Com base nisso, eu agia como se não houvesse um Criador, nem uma força superior ao meu, e eu estava preso na rebelião. Sou jovem e com raiva. Quantos anos você tinha na época? Eu acredito que eu tinha por volta de 18 ou 19 anos. Foi quando começaste a viver como máfia. Minha vida de gangue começou lá pelos anos 80 e estamos falando do início dos anos 90. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha cerca de 10 anos, sem mãe, sem pai, em casa, sem modelo masculino. Uma vez fiquei preso e levei um tiro, mas a bala não atingiu o alvo. E outra vez alguém veio e apontou uma arma para mim e quando ele tentou puxar o gatilho, não funcionou. A bala não foi disparada, então, sim, passei por muito. Eu fui espancado uma vez, fui hospitalizado, fui perseguido muitas vezes e muitas vezes quase fui pego. Eu não tinha medo de morrer naquele momento. A vida de rua desempenhou um papel importante na minha vida devido à falta de orientação. Estás a dizer que és horrível? Sim, sim. Isso é uma sensação satisfatória para você? Foi uma sensação satisfatória naquele momento, mas depois que ela foi embora, quando ela estava sozinha à noite, ela se sentiu vazia. O vazio está de volta, é isso. Então você acorda de manhã e faz isso de novo, como se estivesse a encher um tanque de gasolina. Quando você tem um carro, quando o carro fica sem gasolina. Tenho metido problemas o dia todo e à noite fico sem gasolina. Então, o que devo fazer? Então, assim que chegar amanhã, é hora de começar de novo. O caos é algo que eu gosto. Naquele momento, ela faz você se sentir intocável, como se nada pudesse acontecer com você. Todo mundo tem medo de fazer alguma coisa contigo, então o momento do dia é bom, mas à noite eu sei que algo está errado. Isso não está correto. É uma verdadeira luta interna. Em outras palavras, minha alma se rebelou contra mim de alguma forma. Eu sabia que era um erro. Eu sabia que algo estava errado, mas ao mesmo tempo eu não tinha fé em Deus.
porque eu pensei que se Deus existisse, por que eu deveria passar por isso? Estou com muita raiva com Deus. Eu até mesmo amaldiçoei a Deus antes do Islã. Por que estás zangado com Deus? Mãe, você matou o meu pai? Isso me deixou com raiva. E então ela não só fez isso, mas saiu de casa segurando-se. Desapareceu. Simplificando, não tenho. Eu duvido completamente da existência de um Criador, porque senti que se houvesse um Criador, porque eu estava em contato com tudo isso. Evento, foi para a cadeia? Foi um ataque a um traficante de drogas. E é uma história estranha, porque na mesma noite em que fui preso, eu já tinha decidido que ia me matar. Fiz isto porque não acredito que haja nada que valha a pena viver e que não há nada que valha a pena viver. Porque não acabo aqui. É assim que me sinto. Não tenho um propósito na vida. Eu fui preso cerca de 2 horas antes do suicídio e eu me ofereci para ir com eles quando eu me ofereci para ir com eles. É por causa dos crimes que ela cometeu, agora pela força e não só. Não posso mais me matar, não posso mais usar drogas, não posso mais beber, não adianta mais ficar acordado até tarde. Tudo parou. Não há mais. Crime, não mais crime. Eu estava preso num lugar onde eu poderia estar preso. Ou Deus me abençoe pensando, então eu encontrei o Islã. Eu tive tempo suficiente para me livrar das drogas. Eu tive tempo suficiente para ficar longe das drogas. Nenhum membro de gangue com quem estive em contato. Comecei a me recuperar. Comecei a procurar o que tinha feito de errado. E depois comecei a dizer, ok, agora sei por que me sinto como estou agora. Tenho que enfrentar o que fiz. Comecei a me sentir culpado, comecei a me sentir mal, e foi difícil. É difícil parar de repente. Tudo o que eu queria, tudo o que eu planeava fazer, tudo acabou lá, até hoje. Eu digo que é a misericórdia de Deus, porque eu tenho as armas prontas. A bala estava pronta. Eu planejava como eu ia executar, mas o que não estava no plano era que a polícia veio bater na porta. Eu abri a porta, fui presa naquele dia e eu não vi minha casa até 3 anos depois. Foi uma experiência e eu posso dizer que se eu tivesse que passar por ela novamente para obter o mesmo resultado, era encontrar Deus e eu faria isso de novo, porque é aqui que Deus fala para minha mensagem. O que aconteceu? O que te levou a dar o primeiro passo? Islã? Comecei a procurar, dizendo a mim mesmo que tinha que haver uma resposta. Deve haver Deus, porque eu comecei, olhando para como a criação, eu fazia perguntas, me perguntava, dizia que deve haver algo maior do que eu imaginava. E aqui eu ouvi o chamado do Muezzin. A voz dele era tão bonita que me atraiu para onde ela vinha. É tão alto que você pode ouvir na praça. Eu quero ir onde há som, porque é um convite. Não é apenas um chamado para orar, é um chamado para responder. Quando ouvi o chamado à oração, chorei porque era um chamado. E não era apenas um chamado à oração, mas um chamado para me dizer que meu Senhor estava me procurando. Acho que talvez devesse ir nessa direção. Esperei até que um irmão do meu dormitório voltasse. Então comecei a fazer-lhe algumas perguntas. A princípio pensei que fosse uma música, porque soava lindo e parecia uma música. Então perguntei-lhe o que era aquela música da mesquita. Ele me disse: sem música? Eu prometi que sim. Sim, eu sei que ouvi uma música, Deus é grande. Ele disse que era Adã. Eu disse Adã. O que é isso? O que é isso? Ele me disse que este é um chamado à oração, e este chamado é para lhes dizer que a oração está prestes a começar. Nunca ouvi ninguém chamar Azan assim. Ele disse, deixe-me adivinhar, você não tem tempo para aprender com os outros. Eu disse que não, mas eu tinha mais perguntas e uma delas era, por que existe mais de um Deus? E o Islã? Ele respondeu imediatamente, não, há mais de um Deus, só um. Então eu falo lindo, é isso que eu procuro. Porque só existe um Deus, não tem Jesus que é filho de Deus, mas tem a fé de que Jesus é profeta e mensageiro de Deus. Então eu posso ter certeza disso. Quando cheguei na prisão, fiz mais perguntas, como por que você só reza no domingo? Ele me disse, oramos 5 vezes por dia. Bem, isso faz sentido, 5 vezes por dia. Então eu disse, ok, então, não é como os cristãos, os católicos, que celebram de segunda a sábado e depois vão à igreja no domingo e seus pecados são perdoados. Essa é outra coisa que é difícil para mim entender. Como você pode desobedecer a Deus toda a semana e depois ir à igreja no domingo e, independentemente do que você faz, todos os seus pecados são perdoados? Isso não faz sentido para mim.
Eu me rebelei contra a religião até encontrar o Islã. O Islã me ensinou que havia uma diferença, e quando descobri que o Islã era minha última religião enviada, percebi que ele realmente existia, mas tinha que ser enviado dessa maneira. Então eu disse a mim mesma: bem, um irmão me disse que os seres humanos sempre cometem erros, e é para isso que esses mensageiros foram enviados. O profeta Muhammad foi o último profeta a ser enviado, e o Islã é a minha resposta. Ele ajudou-me a ficar fora da prisão e também me ajudou a tomar decisões melhores na minha vida. Eu parei de beber e não usei mais essa droga. Como é que isso te faz sentir? Isso me faz sentir uma boa paz interior, porque é como se eu estivesse começando uma nova vida. Disseram-me que é uma das coisas mais bonitas que já ouvi, que o Islã apagou tudo o que estava antes dele. Então é bom saber que o Islã apagou tudo, até mesmo os crimes que eu pensei que nunca me perdoaria, porque você sabe, o assassinato é um crime imperdoável, mas antes do Islã, depois que eu descobri o Islã, eu descobri que ele me perdoava. Então, além de qualquer outro crime que eu cometi, eu comecei a ir à mesquita e de lá, graças a Deus, eu me converti ao Islã do caminho certo. Recite os 2 certificados novamente. Eu me sinto bem. Na verdade, trouxe a minha alma de volta à vida. Em outras palavras, minha luz estava escura e eu acendi esta luz novamente para tornar a luz mais brilhante. O que primeiro despertou seu interesse pelo Islã antes do testemunho na Ilha Rikers? O fato de perceber que eu tinha deixado a toxicodependência e que eu sabia que eu não era Deus, como um irmão me disse, que só existe um Deus, o que me deixou interessado em aprender sobre o Islã. Para mim, a primeira coisa que digo quando digo que sou Deus é que nunca vou me tornar muçulmano, e isso sai da minha boca. Eu nunca serei muçulmano, meu rosto nunca tocará o chão. É exatamente disso que eu falo. Eu não estava interessado no Islã até que fui para a cadeia. Então você saiu da prisão depois de cumprir sua sentença? Depois de cumprir a pena, saí da prisão. Fiquei feliz e então percebi que era hora de transmitir essa mensagem ao seu povo. Eu convidei os membros da gangue para se converterem ao Islã, graças a Deus. O irmão Wesley e outros 3 irmãos responderam a esse convite, graças a Deus. Meu filho me disse que eu o inspirei a dizer 2 testemunhos. Recentemente, um irmão que saiu da prisão veio até mim. Meu irmão me disse que a razão pela qual eu me converti ao Islã era olhar para você. Eu não ouvi você na época dizer que eu bebi e usava drogas, mas ele foi para a prisão e encontrou o Islã lá. Agora, quando vejo os irmãos, vejo uma grande diferença. Eles não são mais pessoas que eu conheço e estou feliz que alguém tenha ouvido essa carta. É difícil para você se livrar de todos os seus maus hábitos e mudar sua vida? Sim, é muito difícil, mano. Comecei a me afastar daqueles que não fazem o que eu faço. Comecei a me afastar daqueles que não rezavam ou não acreditavam em nada. E comecei a passar mais tempo com os crentes, claro, com os muçulmanos. Quando me mudei daqui para Connecticut, a grande mudança foi que eu não sabia muito sobre os muçulmanos em Connecticut, mas gostei porque encontrei algo em comum e que, no que ouço e gosto, os muçulmanos são amigos que protegem uns aos outros. Eu também ouvi o profeta Muhammad, a paz e a bênção de Deus estejam com ele, dizer de um irmão que isso significa que se você se colocar com um certo tipo de pessoas, você se tornará um deles. Então eu comecei a perceber que toda vez que eu estava cercado por pessoas que não fazem o que eu faço, em vez disso, agora que estou começando a me dedicar a estar com as pessoas que fazem o que faço, é mais fácil para mim permanecer no caminho de Deus. Muitas pessoas pensam que manter um homem na prisão o torna uma pessoa melhor. Depois de algum tempo, a pessoa aprenderá a lição, se tornará melhor e será reabilitada. Você acha que existe outro sistema além do Islã que pode fazer isso? O Islã é a solução para a humanidade? Eu digo isso porque se eu não tivesse me convertido ao Islã, eu não acho que eu teria aprendido a lição. Eu teria passado toda a minha vida dentro e fora da prisão. Ou se não houvesse nada para me guiar, eu provavelmente estaria morto agora. Esse é o problema. E acredito de todo o meu coração que o Islã é a solução. Há fraternidade nas gangues, mas comparada ao Islã... Você descobre que eles são completamente diferentes. A maioria das vezes os irmãos da gangue estão assustados, então eles são leais, eles entendem. Nas gangues, você tem amor porque eles não sabem o que você está pensando ou o que você fará por eles. No Islã, o amor é dado a você gratuitamente, e isso não quer dizer que eu te amo. Eu tenho medo de você no Islã. Eu te amo porque você é meu irmão. O que você mais gosta do profeta Muhammad?
Na verdade, ele estava disposto a suportar tudo o que passou para nos comunicar esta bela religião. Ele suportou muitos abusos físicos e verbais e também foi rejeitado em muitas ocasiões. Ele foi forçado a sair de casa e, apesar disso, permaneceu humilde. Ele é um homem que fez alguma coisa. Eu não acho que qualquer pessoa comum possa fazer isso, porque isso requer um tipo especial de pessoa. E esse tipo de pessoa só pode ser um profeta ou um mensageiro de Deus para suportar tal tribulação, permanecer firme e forte, continuar no caminho de Deus e continuar a ensinar as coisas, assim como Deus ordenou que você saiba. Isso é o que eu gosto do profeta Muhammad, que a paz e a bênçãos de Allah sejam sobre ele. Na verdade, ele não estava disposto a abandonar a humanidade, e ele foi enviado para mostrar misericórdia a toda a humanidade. Se você chegasse ao céu e visse o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, o que gostaria de dizer? Obrigado. Obrigado por trazer a religião que ajuda a salvar pessoas como eu. Obrigado por sua vontade de se levantar em minha defesa no dia do juízo, por sua lealdade ao Islã e por nos ensinar que esta é uma mensagem de paz, não uma mensagem de raiva e ódio. Finalmente, se você tivesse a oportunidade de falar com todos os não-muçulmanos do mundo, o que você gostaria de dizer a eles? E se só tiveres alguns minutos? Quero pedir para ouvirem atentamente, abrirem o coração e os ouvidos, evitando preconceitos e não julgando pelo comportamento alheio. Pense no Islã e conheça sua mensagem pessoalmente. É uma maneira maravilhosa de viver, que oferece respostas para tudo o que você está procurando e que lhe dará paz e tranquilidade.